noite, igreja. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, acompanhada do meu marido, meu parceiro, meu companheiro. Mas eu tenho um carinho muito especial mesmo por essa igreja, pela sua liderança. Eu estava ali dentro conversando com o Bispo André e estava me lembrando, é quase impossível não passar um filme na minha cabeça, né, de quando eu ia no Clube Tim. Cresci frequentando o Clube Tim. Alguém aqui já foi, gente? Uma outra geração aí que veio antes da minha. A gente é um pouquinho, né, muitos anos atrás. E eu me lembro assim que eu estava lá vendo seus filhos na piscina, os filhos do bispo ainda assistiam os cultos, eles criancinhas lá na piscina. Hoje a gente conversando sobre família. Naquela época eu nem poderia imaginar tudo que Deus iria fazer na minha vida, aonde Ele iria me lembrar. E um versículo que veio ao meu coração é quando Deus nos diz que eu é que sei que pensamentos tenho sobre você. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro, para te dar esperança. Às vezes a gente fica tão ansioso com o nosso amanhã, com o nosso dia do que será, mas eu tenho aprendido que Deus, Ele sabe nos surpreender, Ele sabe nos maravilhar, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que jamais passou pelo seu coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então entrega de fato o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, é Ele quem faz a nossa vida, amém? Hoje a gente está conversando um pouco sobre milagres. E veio um texto no meu coração muito comum, talvez você já tenha tido até contato a várias pregações sobre isso, mas é um texto que fala profundamente ao meu coração a respeito de milagre, um texto que me ensina muito. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito simples, mas é uma palavra que sempre me recorda, que sempre vem ao meu coração e que Deus sempre renova dentro de mim. Eu queria conversar com você a respeito de um milagre que ficou conhecido como a multiplicação dos pães e dos peixes. E esse é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Ele é contado de 4 formas diferentes. Então, quando Deus fala uma coisa para nós na Bíblia, a gente precisa prestar muita atenção. Quando fala 2, a gente tem que prestar muita atenção. Quando fala 3 vezes, é igual você com seus filhos na sua casa, não sei se também é assim, né? Quando você fala uma vez, é para a criança ficar atenta. Quando você fala 2 vezes, você já está, ei, presta atenção. Na 3ª vez, você já está, menino, eu estou falando com você, me leva a sério. Na 4ª, você já está, ai meu Deus, você não está ouvindo isso. E Deus fala conosco 4 vezes nesse texto, eu creio que não é à toa. Ele esconde alguns segredos para a nossa vida. E eu queria começar lendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E depois eu quero encerrar, terminando, pegando o finalzinho desse mesmo texto no Evangelho de João. Mas se você puder abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. Contextualizando você, Jesus ele recebe a notícia de que João ele tinha falecido. E os discípulos estavam num momento muito corrido do seu ministério. A gente vai ler isso aqui no texto, a partir do versículo 30, de muita correria. Então, Jesus ele resolve tirar uns dias para descansar. E nesse momento, esse milagre acontece. A partir do versículo 30 diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé. E todas as cidades chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muita coisa. E em declinando a tarde, vieram os discípulos e lhe disseram: é deserto este lugar. O lugar o quê, gente? Deserto. E já avançada a hora. Então preste atenção que o texto está nos dizendo que Jesus começou a nos ensinar muitas coisas. Eu creio que esse texto ele se repete 4 vezes, porque tem alguns segredos para nós aqui, que eles são capazes de mudar a nossa vida. E aí, a Bíblia está dizendo que o lugar era deserto e a hora já era avançada.
Não sei se em algum momento da sua vida você também já se sentiu passando por um deserto. Aquele lugar árido onde as coisas não acontecem, onde parece que as portas não estão se abrindo, onde parece que não tem nada mudando, que as coisas não estão saindo do jeito que você quer. E além disso, o texto também diz que a hora já era avançada, já era tarde. Às vezes a gente passa por uns conflitos dentro da gente, que às vezes quem está do nosso lado nem sabe. Mas a gente começa a achar, o meu tempo já passou, a minha hora já foi, já está tarde, isso já devia ter acontecido. Deus me prometeu um filho, mas poxa, já passou tanto tempo. Deus me prometeu uma família, um casamento, mas quantos anos já se passaram e o meu filho não volta para a igreja, e o meu marido não quebranta o coração, e a porta do trabalho não acontece, e a empresa não vai para frente, tanto tempo já se passou, já é tarde. Às vezes a gente sente que o tempo já devia ter acontecido algo na nossa vida e o tempo já passou. Então eles estavam num lugar deserto e a hora já era avançada. Então, os discípulos falaram assim: despede-os, para que passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, é tão interessante que os discípulos aqui, eles dão um conselho para Jesus. Não sei se você já prestou atenção que muitas vezes na nossa vida de oração a gente faz a mesma coisa. A gente começa a dizer para Deus as direções que a gente quer na nossa vida, mas muitas vezes a gente não entende que a gente está pedindo coisas a Deus que lá na frente a gente até vai agradecer se elas não acontecerem. Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso, ele usou um exemplo que me marcou muito. Eu acho que porque eu me identifiquei, mas ele conta que um dia ele estava conversando com a sua filha na sala, e uma menininha de 4 anos, e ela falou assim: papai, eu já sei o que eu quero de aniversário. E o pai falou assim: filha, você quer o quê? E ela falou: eu quero um cavalo. E ele falou: mas filha, a gente mora num apartamento, não vai ter como fazer desse jeito. E ela falou: não, papai, mas eu já pensei em tudo. Se a gente arrastar o sofá um pouquinho mais para frente, dá para a gente botar um pouquinho de grama ali atrás e cabe um cavalo. E ele estava um tempão tentando convencer a ela de que não dava para colocar um cavalo no meio da sala. E ele fala que ele gastou ali algumas horas, e quando ele foi para o quarto, ele foi conversando com Deus, dizendo: olha, Deus, agora você vê a ideia dessa menina. E Deus falou com ele assim: filho, sabia que muitas vezes você faz a mesma coisa comigo? Você me pede umas coisas que é como se eu tivesse que colocar um cavalo no meio da sala. Eu não sei se já aconteceu com você também, mas a gente pede algumas coisas a Deus, que lá na frente a gente olha para trás a algo que não aconteceu e a gente fala assim: Deus, graças a Deus que aquela porta não se abriu, graças a Deus que o Senhor não me ouviu, que o Senhor tinha um outro caminho para mim, porque às vezes a gente não consegue entender aquilo que Deus está fazendo, e o que Deus está fazendo é sempre maior do que a gente consegue pensar, imaginar, porque assim é viver pela graça. As promessas de Deus para nós, o milagre de Deus na nossa vida, só tem um jeito da gente alcançar, é pela graça, porque é sempre maior do que nós mesmos, é sempre maior do que a gente consegue fazer e realizar pela nossa própria capacidade. Mas os discípulos, eles tentam dar um conselho para Jesus. E aí, porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Eu quero te chamar a atenção para essa resposta de Jesus, porque ela carrega algo extraordinário para nós. Quando Jesus diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer, para eles aquilo não fazia o menor sentido, porque quando eles olhavam ali, o lugar era deserto. Não tinha nada para dar de comer. Mas eu creio que os milagres de Deus, eles carregam riquezas que a gente nem sempre consegue ver, ou imaginar, ou tocar. Nem sempre a gente consegue dimensionar todas as riquezas espirituais que Deus tem para nós. Porque com os nossos olhos limitados, muitas vezes a gente não é capaz de compreender, de ver. Mas Jesus sabia e reconhecia ali algo que os discípulos não conseguiam entender nem dimensionar. E Jesus diz para eles, então dá-lhes vós mesmos de comer. E eles lhe disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E eles lhe disse: quantos pães tende? Mas sabe o que é interessante? Os discípulos,
estavam falando de dinheiro, mas Jesus estava falando de pão. Eu quero dizer para você, não sei se vai fazer muito sentido, mas nem sempre aquilo que você pensa que você precisa é o que você precisa de fato. Porque os discípulos estavam ali pensando, mas precisa de tanto de dinheiro, fazendo conta na lógica. Porque quando um problema surge na nossa frente, a gente tem uma tendência a recorrer à lógica, a respostas, racionais, o que a gente vai aprendendo a solucionar problemas desde a nossa infância. E a gente recorre a recursos humanos. Mas Jesus fala para eles, leva eles a pensar para um outro lado. Eles falam de dinheiro, mas Jesus está falando de pão. Eu quero saber quanto de pão vocês têm aí. Então, quando ele pergunta isso, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E quando eles falam 5 pães e 2 peixes, o que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente que estava ali? Talvez aquele tenha sido o milagre mais público de Jesus, eu creio que tinha uma multidão. Mas aquilo era pouco, aquilo era insuficiente, mas era aquilo que eles tinham. E eu creio que nessa noite Deus quer nos ajudar a olhar de forma diferente para aquilo que a gente já tem. Porque às vezes a gente olha para o que a gente tem e a gente acha que é pouquinho. A gente acha que é insuficiente. A gente acha que é melhor nem contar. Porque se a gente está diante de uma multidão, 5 pães e 2 peixes, teoricamente não faz diferença nenhuma. Mas enquanto a gente continuar olhando para o que a gente tem, enxergando o que a gente tem de forma pequena, de forma, isso aqui não faz diferença, isso aqui é insignificante, a gente nunca vai alcançar a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu creio que o maior milagre que Deus quer fazer nessa noite é curar a nossa visão. É nos ajudar a olhar para as situações da perspectiva do alto. Porque muitas vezes a gente não consegue dimensionar aquilo que está na nossa mão como algo capaz de fazer diferença e de prover tudo aquilo que Deus tem para prover, quando a gente simplesmente entrega para Ele o que tem nas nossas mãos. E para que a gente pare de olhar para o que a gente tem como algo insignificante, como algo pequeno, como algo medíocre, eu creio que tem alguns obstáculos que a gente precisa retirar da nossa vida para que a gente possa guardar o nosso coração. A Bíblia diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. E para que a gente guarde o nosso coração, para que a gente comece a entender e a valorizar as coisas que tem na nossa vida, eu creio que uma coisa que é muito importante da gente entender, a gente precisa ter cuidado para que a gente não amaldiçoe aquilo que a gente tem. Porque se a gente faz isso, a gente está tirando o potencial daquilo que a gente tem de crescer e de fazer aquilo que Ele foi designado na nossa vida para fazer. Quantas vezes a gente se vê reclamando de tantas coisas, e coisas até mesmo que a gente pede para Deus, mas a gente acha que é pequeno, por causa de um outro obstáculo, que é a comparação. A gente olha para o outro, a gente olha para o nosso vizinho, a gente olha para o que o outro tem e a gente acha que na vida dele está, mas é muito melhor, olha, mas ele faz isso melhor, mas ele tem isso maior, mas ele funciona, flui desse jeito melhor, a gente está sempre se comparando. E são obstáculos que vão surgindo na nossa vida, que vão nos impedindo de entender que aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, quando a gente entrega para Ele, ainda que pareça pequeno. E aquele pão, no outro evangelho, nos conta que não era qualquer pão. Era um pão com uma qualidade inferior, muitas vezes usado para alimentar os animais. Então era algo que, quem sabe, aquele menino podia até ter vergonha de mostrar, vergonha de expor.
E eu quero dizer para você na sua vida que quando você entrega a sua vida para Cristo, toda vergonha se desfaz. Tudo ficou para trás, porque aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não te quer preso às coisas que ficaram lá para trás. Deus não te quer andando de cabeça baixa. Deus não te quer andando envergonhado. Ele te chama para ver o que você tem. Sabe por quê? Porque Deus sempre acredita que você tem algo para dar. E sabe por que Ele acredita? Porque foi Ele que te fez. Porque Ele sabe do potencial que tem dentro de você. Porque Ele te conhece muito melhor do que você mesmo. E às vezes a gente está diante de uma situação de impossível. E a gente começa a olhar e falar, nossa, mas o que vai acontecer? Como é que a gente vai resolver? É melhor liberar a multidão. Aqui não tem comida. E sabe o que Jesus diz para eles? Ei, a solução está dentro de você. Você precisa entender, filho, que você é a solução para esse problema, por causa do potencial que está aí dentro. Nós somos a morada, como o pastor falou aqui, do Espírito Santo. Você foi capacitado por Deus para fazer coisas extraordinárias por conta do Espírito Santo que mora dentro de você. Mas sabe o que acontece? Se você não sabe disso, é igual um avião na pista de voo que foi equipado, qualificado para voar, mas está sem gasolina. Aí não sai do lugar. Assim é você também, quando recebeu a plenitude do Espírito Santo, mas você não conhece. Porque se você não sabe, você não conhece, você não desfruta do que é seu. É por isso que eu quase sinto a dor de Deus quando Ele diz assim, o meu povo, o povo que eu amo, o povo que eu salvei, o povo que eu trouxe para mim, tem perecido. Por quê? Porque o inferno está furioso. Ah, porque aí é muito difícil. Porque esse milagre que você está buscando, filho, aí é uma coisa complicada da gente entender como vai chegar lá. Não. O meu povo perece porque não conhece. Porque quando a gente conhece, a gente sabe que para Deus não haverá impossível em nenhuma das suas promessas. Foi isso que Ele disse quando o anjo chega até Maria, uma adolescente, uma menina ainda. E o anjo chega para Maria e diz assim, Maria, agraciada, você vai carregar, você foi escolhida por Deus para carregar o grande libertador. E eu fico pensando que como menina, talvez ela poderia ter perguntado, nossa, mas quais vão ser os especialistas em filosofia grega, da mais moderna da época, que vai me ajudar a educar uma criança? Porque se educar já dá trabalho. Você imagina educar um menino que ia vir a ser o grande libertador. Que exército vai me proteger? Como é que vai ser isso? E Maria faz exatamente essa pergunta para Deus. Como vai ser isso? E sabe qual é a resposta que Deus dá a Maria? Eu creio que é a mesma resposta que Ele dá a cada um de nós nessa noite. Ele diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. E para Deus não haverá impossível em nenhuma das suas promessas. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. E eu creio que a gente precisa conhecer essa verdade. Jesus conhecia. Por isso que Deus diz a eles, Jesus diz a eles, o que vocês têm aí? Quanto pão tem aí? E quando eu tenho aprendido e vivido isso na minha vida, quando a gente pega aquilo que a gente acha que é pequeno, que é insignificante, que não tem valor, e a gente entrega nas mãos de Deus, Ele faz o extraordinariamente mais que só Ele pode fazer. A nossa parte é só entrega, é só confiar. Então um grande milagre acontece. Jesus faz ali, opera e realiza a famosa multiplicação dos pães e dos peixes. Mas se você for acompanhar esse texto no Evangelho de João, esse trecho traz alguns detalhes para mim que me chamam muita atenção. Porque o texto segue dizendo que a multidão ficou eufórica, ficou maravilhada, uau! E Jesus, percebendo que vinham para fazer dele rei, ele saiu. E aí no dia seguinte, a multidão volta. Afinal de contas, olha que extraordinário ele faz. E Jesus vira para aquela multidão e fala assim, olha, vocês voltaram por causa do pão, do peixe. Mas aí Jesus começa a mudar o discurso. Jesus fala assim, hoje eu não vou multiplicar nem pão nem peixe, presta atenção. Mas Jesus, ele não dá a resposta assim, não, vocês não lembram não que eu vim aqui para descansar?
Eu vim para tirar uns dias porque eu estava muito sobrecarregado do ministério. Eu estava sem tempo para comer, para dormir. Eu vim descansar, então hoje eu não quero fazer nada disso não. Eu estou cansado para milagres. Jesus não fala isso, ele nunca está cansado para milagres. Até porque a Bíblia diz que Jesus tinha se compadecido daquela multidão. Mas aí ele começa a mudar o discurso. Ele fala assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pelaquela que é eterna. Aí ele começa a dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim nunca mais vai ter fome. Quem beber de mim não vai mais ter sede. Quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Jesus estava ali falando sobre o maior milagre que a humanidade já pôde presenciar na história. Jesus estava se dando para eles. Jesus estava ali operando o maior milagre de todos. Mas sabe o que a multidão faz? A multidão olha para ele e começa a dizer assim, mas não é o filho de José? Ah, não é bem assim não. A Bíblia diz que os discípulos, os amigos que andaram com Jesus, falaram assim, duro é esse discurso. E muitos deixaram de o seguir. Sabe o que eu fico pensando? Se Jesus fosse meio carente, que nem a gente é de vez em quando, né? Ele ia falar assim, não gente, espera aí, eu já ensinei o que eu queria ensinar. Agora volta aqui. Eu não quero perder seguidores. Eu não quero perder gente. Volta aqui. Porque agora eu já ensinei. Vou fazer o milagre que vocês querem. Jesus não faz isso. Sabe por quê? Porque ele amava aquele povo. E ainda que o povo não estivesse entendendo nada, o maior milagre estava acontecendo. Sabe qual a maior tristeza que a gente pode viver na nossa vida de milagres? É Deus estar operando milagres na nossa vida constantemente. E a gente, às vezes, não está nem percebendo. Sabe por que você chegou aqui nessa noite? Porque até aqui te ajudou o Senhor. Ele tem guardado a tua vida, Ele tem guardado a tua casa. Mas às vezes a gente fica tão focado no pão. Ah, mas eu quero pão, eu quero peixe. E Jesus está dizendo, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Ele estava se dando e Ele continua se dando a cada um de nós. O maior milagre já é seu. Já te pertence. Mas muitas vezes a gente está que nem aquele povo. Ai, mas não, será? Porque eu queria mesmo, era o pão e o peixe. Eu queria mesmo, era ver o extraordinário, mas sem entender o que era realmente grande. Quantas vezes a gente não é capaz de compreender aquilo que Deus está fazendo? Eu me lembro do momento da cruz, a Bíblia nos conta aonde o grande divisor de águas da nossa vida aconteceu, aonde a nossa vida foi alcançada e mudada para sempre, porque a cruz ela nos salvou. Mas no momento em que o maior milagre da história acontecia, a Bíblia diz que os discípulos estavam tristes. Eles estavam entristecidos. Sabe por quê? Porque eles não compreendiam. Eu fico imaginando que quando o véu do templo se rasgou, os discípulos deviam ter ficado tão confusos. Eles deviam estar dizendo, mas Deus, não foi você que deu a cor desse véu, o tamanho desse véu, a altura desse véu? Como assim rasgou? Como assim o Senhor não guardou? Como assim o Senhor não conservou isso na minha vida? Como assim acabou, Deus? Porque às vezes a gente não entende que com Deus, o final de um tempo é sempre o começo de um outro tempo. E o novo de Deus é sempre melhor. Porque Deus tem esse padrão. Porque o vinho novo é melhor do que o vinho velho. Porque o segundo Adão é melhor do que o primeiro Adão. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira casa. Mas a gente fica preso a padrões antigos e o nosso coração se entristece e a gente começa a não compreender e por não compreender a gente desanima e por não compreender a gente para pelo caminho quando às vezes o maior milagre da história está diante de nós. Sabe um texto que vem ao meu coração agora, que eu amo esse texto? A Bíblia conta que houve uma mulher chamada Lia e Lia não era amada pelo seu marido. Ele amava mais a Raquel. E quando Lia, ela engravida do seu primeiro filho, Lia fala assim, dessa vez o meu marido vai me amar. Agora ele vai me amar. E Lia tem o primeiro filho. E nada muda.
Aí então Lia, ela engravida do segundo filho. E ela diz assim, não, mas agora o meu marido vai me amar. Era isso que Lia estava pedindo, era o milagre que ela queria ver acontecer. E o menino nasce e nada acontece. Aí Lia engravida do terceiro filho. E ela diz, não é possível. Dessa vez o meu marido vai me amar. E nada muda. Aí então Lia engravida do quarto filho. No quarto filho, sabe o que acontece? Lia diz assim, dessa vez eu louvarei ao Senhor. As circunstâncias não mudam, mas o coração de Lia muda. Sabe quem é o quarto filho de Lia? Judá. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Da desprezada. Quando o coração dela muda, ela faz ali parte da história do maior milagre que a humanidade veria, porque Jesus, ele vem daquela descendência. Naquele momento, aquela mulher não foi capaz de compreender. Naquele momento, talvez ela nem fizesse ideia de como a mudança do coração dela faria toda a diferença na história. Deus, ele ainda faz milagres, com certeza. Deus multiplica pães e peixes a hora que ele quiser. Deus cura sempre. Deus liberta o tempo inteiro. Mas o maior milagre de todos sempre vai ser a presença dele dentro de você. E o nosso coração nunca pode deixar de queimar pela presença. Porque quando o nosso coração queima pela presença, o maior milagre é quando o nosso coração muda. Porque circunstância, Deus muda a hora que ele quiser. Mas dentro de nós, ele deu o livre-arbítrio. E a gente precisa cuidar do nosso coração. E Lia nos ensina que quando o nosso coração muda, ainda que as circunstâncias não mudem, milagres acontecem. Mesmo quando a gente não é capaz de compreender. Se você está frustrado, desanimado, eu creio que Deus está querendo te chamar a olhar para um outro lado. Quando Jesus pega o pão, para onde ele olha? Ele olha para as pessoas que estavam reclamando, ele olha para quem estava com fome, ele olha para a necessidade contrária, ele olha para o impossível? Não, a Bíblia diz que tomando o pão, ele olhou para o céu. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E gosto muito de estudar a vida do profeta Elias. E eu fico me lembrando da história dele. Deus começa a história com Elias e Elias presencia milagre após milagres, e são milagres extraordinários. Elias ora e para de chover. E aí Deus manda Elias para o deserto. Olha que interessante, Deus manda Elias para o deserto. E quando chega no deserto que Deus mandou Elias ir, a Bíblia diz que porque não tinha chuva, a fonte do deserto secou. Já aconteceu na sua vida de você estar seguindo a direção de Deus e parecer que você está no meio do deserto? Eu fico me lembrando também quando a Bíblia diz que Jesus deu a ideia, porque a Bíblia deixa isso claro, dos discípulos pegarem o barco e ir para o outro lado. E quando eles estão atravessando, eles são ali assolados por uma grande tempestade. E Jesus vem andando sobre as águas e ele diz assim, sou eu. Mas na tradução mais exata diz, eu sou. Isso muda muita coisa, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo para nós que no meio da nossa tempestade, Ele é o quê? Ele é aquilo que você precisa. Você precisa de cura, Ele é a sua cura. Você precisa de resposta, Ele é a resposta. Você precisa de conselho, Ele é o conselho. Ele é aquilo que você precisa. E quando Elias estava lá, a fonte seca no deserto, ele vai e Deus encaminha Elias para a casa de uma viúva. Chega lá, e a comida começa a ter ali uma multiplicação milagrosa, uma profecia, e o filho da viúva morre. E Elias ora, e o menino ressuscita. Já pensou um milagre desse? Que extraordinário, que maravilha! Um milagre maravilhoso. E o capítulo ali, a história de Elias segue com milagres. O grande momento, né, de Elias ali diante dos profetas de Baal. Se você for ler o texto, você vai ver a ousadia de Elias ali no contexto.
E Elias ora e cai fogo do céu e consome aqueles holocaustos. E depois a Bíblia diz que Elias correu e correu mais rápido do que as carruagens do rei. Então a história de Elias vem sendo marcada de milagre, 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 coisas extraordinárias. Aí chega no próximo capítulo, Jezabel manda uma mensagem para Elias e diz assim: olha, amanhã o que você fez com os meus profetas vai acontecer com você, ou seja, você vai morrer. Quando Elias recebe essa palavra, a Bíblia diz que ele vai para o deserto e ele fica tão amargurado que ele pede a morte. Aí o anjo de Deus alcança Elias lá no deserto e diz: levanta e come, porque ainda tem um caminho para você. Agora, sabe o que essa história me faz pensar? É muito bom quando Jesus ressuscita os mortos, porque Ele tem poder para isso. É muito bom quando a gente vê e consegue contemplar com os nossos olhos naturais o sobrenatural. Mas milagre, só, por si só, não sustenta a nossa vida. Não aconteceu com Elias. O que sustenta a nossa vida é um relacionamento profundo, pessoal e sincero com Deus. Porque quando Elias está lá no deserto, é o relacionamento com Deus que vem para levantar, para colocar ele de pé e para que ele prossiga em direção àquilo que Deus tinha para ele. E Deus, Ele quer nos ajudar a entender que o maior milagre da história é quando o nosso coração muda. Quando a nossa visão muda. Aconteceu com Ana. Ela estava orando, ela queria um filho. E ela estava lá e pediu um filho. Mas a Bíblia diz que quando ela levanta daquela oração, o seu semblante já não era mais triste. Mas naquele momento ela ainda não estava grávida, mas o coração dela havia mudado. E nessa noite Deus quer nos lembrar que o milagre começa dentro da gente. Começa mudando o nosso coração, mudando a nossa visão, mudando o nosso olhar. E o que eu quero dizer para você de forma muito simples é que ainda que você não esteja entendendo, ainda que você não compreenda, Deus está fazendo coisas extraordinárias na sua vida. Porque a Bíblia diz que não dormitará aquele que te guarda. Porque a Bíblia também diz que desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus igual ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em seu favor quando você espera por Ele. A Bíblia também diz que Ele faz forte ao cansado e renova a força do que já não tem mais nenhum vigor. A Bíblia diz que Ele é por nós. Ele não era por nós. Ele não teria sido por nós. Ele não foi por nós. Ele é por nós. No tempo presente, enquanto você está aqui, alimentando o seu coração com a semente da palavra de Deus, Ele é por você. Ele é pela sua causa. Não há impossível para Deus. E nessa noite, Deus quer nos dizer que o milagre começa aqui, dentro de cada um de nós. Quando a gente entende que o maior milagre que a gente pode ter nessa vida é compreender que Ele é o pão vivo que desceu do céu e se deu por amor a cada um de nós. E o texto termina dizendo, eu queria ler em João 6:66, para a gente já ir terminando. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com Ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, também quereis vós retirar-vos? E respondeu-lhe Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Eu quero convidar você, ainda que você não entenda nada do que Deus está fazendo na sua vida. Eu garanto para você que Pedro também não tinha entendido nada daquele discurso. Naquele momento não fez o menor sentido para ele. Mas o que Pedro estava dizendo é: Jesus, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga compreender aquilo que você está fazendo na minha vida, ainda que não faça sentido para mim, aonde mais eu poderia ir? Eu não tenho outro lugar para ir, eu não tenho mais para onde ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu creio que esse é o coração
que precisa existir dentro de cada um de nós. Porque um milagre continua sendo fácil para Deus. Ele é grande em poder, Ele é grande em glória. E tudo que a gente precisa ter é alcançar essa posição dentro de nós. Eu não tenho outro lugar para ir. Ainda que nem sempre eu consiga entender os teus caminhos para mim, eu sei que eles são mais altos do que os meus. Eu sei que eles são maiores do que os meus. Eu sei que são mais elevados do que aquilo que eu tenho para mim mesmo. Jesus, Ele se deu por cada um de nós. E Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus faz um grande milagre. Multiplica pães e peixes, alimenta uma multidão. Mas o maior milagre é quando Ele revela quem Ele é. E o quanto Ele habita dentro de cada um de nós. E o quanto nós podemos viver a nossa vida no poder do Seu amor. Eu me lembro agora de um milagre extraordinário da história. Tem um momento onde alguns jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estão numa situação onde existe um decreto que tem que se prostrar e adorar o rei. Só que eles não fazem assim. E alguém chega até o rei e fala assim: olha, aqueles jovens ali não obedeceram o decreto. E o rei manda chamar. Só que às vezes a gente acha que o rei mandou chamar já mandando dentro da fornalha, mas não foi. O rei manda chamar e conversa com eles. E dá a eles uma opção. E diz a eles assim: se vocês me adorarem, se prostrarem agora, tá tudo bem. Mas se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha. E eu quero ver, o rei pergunta, quem é o Deus que vai poder livrar você? Olha a pergunta do rei. Sabe qual é a resposta deles? Eles respondem assim: quanto a isso, a gente não precisa nem te responder. Porque se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, nem assim nós iremos nos render diante de você. Olha o coração. A Bíblia diz que o rei ficou tão furioso que mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais. Tem hora que a pressão aumenta na nossa vida, né? Que a gente fala assim: mas eu fiz a coisa certa e agora o negócio está pegando fogo. Eu tenho andado na tua casa, nos teus caminhos, e as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginei que fosse acontecer. E aqueles jovens vão parar dentro da fornalha. E a fornalha estava tão quente que a Bíblia diz que os homens que jogam eles na fornalha morrem. Só que tem um outro detalhe aqui nesse texto que a Bíblia repete por 4 vezes. Eu gosto de riscar isso e prestar atenção. O rei diz assim: se vocês não fizerem, vocês vão ser jogados amarrados dentro da fornalha. Aí então a Bíblia diz que eles foram amarrados dentro da fornalha. E a Bíblia repete que amarrados eles estavam quando foram lançados dentro da fornalha. E o rei pergunta assim: ué, mas nós não jogamos 4 homens amarrados? Nós não jogamos, 3 homens amarrados dentro da fornalha? Por 4 vezes a Bíblia repete que aqueles homens estavam amarrados na fornalha. Mas então o rei diz assim: mas por que então que eu estou vendo? Ao invés de 3, eu vejo 4 homens andando livremente dentro da fornalha. Sabe o que eu quero terminar dizendo para você? Talvez você tenha pedido a Deus para te livrar de alguma fornalha. E talvez o teu coração esteja entristecido, porque você está se sentindo dentro de uma fornalha. Mas quando a presença de Deus está com você dentro da fornalha, sabe o que a Bíblia diz? Que o fogo não teve poder sobre eles. Eles não tinham cheiro de fogo, o cabelo não pegou fogo, nem a roupa pegou fogo. O cheiro do fogo não estava sobre eles e eles estavam livres. A única coisa que aquele fogo queimou foram as amarras daqueles homens. Porque aquilo que o inferno intenta para o mal na tua vida, Deus transforma em bênção. Ele te liberta, Ele te põe andando de pé, de cabeça erguida. E aquilo que te prendia do seu passado, das suas amarras, das suas dores, Deus, Ele te
te faz livre, mesmo que em meio às suas fornalhas. E quando o rei olha para eles e fala assim: não há Deus como desses homens. Talvez as pessoas estejam olhando para você perguntando: qual é o Deus que vai ser capaz de dar jeito nisso? Você tem confiado em Deus, tá dando o teu dízimo, tá levando tua família, vai todo final de semana, ora, busca e nada acontece. Você não vê as coisas andando. Quem é o teu Deus? Quem vai poder te livrar? Espera no Senhor, aguarda no Senhor, porque o fogo não tem poder sobre você. A Bíblia diz que quando andares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando andares pelas águas, elas não irão te afogar. Deus nunca nos prometeu uma vida sem problemas. Muito pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições. Olha, Ele nos ensinando a andar pela fé. Porque antes de ir para a cruz ele diz isso, e ele termina o texto dizendo: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você sabe onde foi que Jesus venceu o mundo? Foi lá na cruz. Foi na cruz que ele venceu a morte, que ele venceu a enfermidade, que ele venceu as suas dores, que ele venceu o pecado. Foi na cruz. Mas sabe por que Jesus fala isso antes de ir para a cruz? Porque ele estava ensinando o estilo de vida que a gente precisa ter. Porque o meu justo por 4 vezes, olha isso, a Bíblia diz, viverá pela fé. Antes de você contemplar com os seus olhos naturais o milagre acontecer no teu coração, você precisa declarar e confiar e crer que com Cristo é vencer ou vencer. Porque o nosso Deus, Ele não conhece a derrota. O nosso Deus não conhece, porque Ele venceu. E nele nós vencemos também, amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero terminar orando por você. Eu quero convidar você a separar uns minutinhos para agradecer a Ele pelo pão e o peixe que Ele tem te dado. Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua história, na tua vida. E deixar Ele mudar o teu coração nessa noite. Porque constantemente o nosso coração precisa ser limpo pela palavra. Nós te damos de graça, Senhor. Nós te damos de graças, porque o teu amor nos alcançou, porque o Senhor se deu por nós. Porque ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, a gente pode dizer, como na Bíblia diz, tem muitas coisas que eu não sei, tem muitas coisas que eu não compreendo, mas eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor, Ele vive, e por fim Ele se levantará em meu favor. Eu não tenho todas as respostas e eu não preciso ter, porque tem coisas que Deus não faz questão de explicar, mas eu posso crer e confiar e descansar na certeza de que o meu Deus está cuidando do meu amanhã. O meu Pai está cuidando do meu futuro. O meu Pai já está lá na frente. Ele já preparou o caminho. Ele já conhece o que vem diante de mim. E Ele já fez o chão para que eu pudesse passar. E que se diante de mim não se abrir o mar, Ele me faz andar sobre as águas, porque Ele continua sendo Deus. E se Ele não faz o milagre do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, na hora que eu quero, se eu acho que já é tarde, se eu acho que está deserto, Ele continua sendo Deus. Ele continua sentado sobre um trono e Ele continua tendo controle de todas as coisas nas suas mãos. Senhor, esse é o descanso da fé. É compreender que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. A tua palavra diz que cada fio de cabelo da nossa cabeça está contada por ti. E tu fez questão de nos dizer isso, para que nós soubéssemos que nenhum detalhe da nossa vida está encoberto diante do teu trono. A tua palavra diz que acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que mama, de modo que não se compadeça dele? Se você é mãe, você sabe que isso é muito difícil. Na hora de amamentar, o seu corpo te lembra, dói, tem alguém precisando do seu alimento. Mas a Bíblia diz que ainda que algo tão difícil viesse a acontecer, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. O
Os teus olhos estão atentos sobre a nossa vida. Em Efésios 3, Paulo ora dizendo que tu és o nosso Pai, que toma o nome de toda a família nas tuas mãos. O nome da nossa família está nas tuas mãos, Senhor. Tu és o Deus da nossa casa, tu és o Deus dos meus filhos. E ainda que nem sempre eu consiga ver ou compreender, eu posso declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque tu és o Deus da minha vida, tu és o Deus do meu coração. E sem ver, sem compreender, ainda assim os meus lábios se encherão com a tua palavra. Bendirei ao Senhor para sempre, bendirei ao Senhor para sempre, porque o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom. E o meu coração te dá graças, Senhor. Graças e graças e graças pelo teu amor sublime. Nós podemos confiar e descansar no teu amor, Senhor. E quero colocar cada vida aqui diante do teu altar. Tu és aquele que conhece o profundo do nosso coração. Aquilo que ninguém consegue ver, o Senhor vê. A tua palavra diz que tu nos sonda e nos conhece, Senhor. Sabes absolutamente tudo a nosso respeito. Tu sabes exatamente o que cada um aqui nessa noite precisa. E ainda que a gente muitas vezes não consiga ver o caminho, eu posso declarar, Senhor, que seja qual for o problema que o meu irmão está enfrentando, tu és a solução. Porque tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ti. E o Senhor se deu por cada um de nós. E que quem de ti se alimenta, por ti também viverá. Que possamos ser uma geração faminta da tua presença, insaciáveis da tua presença, desesperados pela tua presença, ansiando pela tua presença, desejosos pela tua presença. Que mais do que a corça anseia pelas águas, que o nosso coração suspire e deseje a tua presença. Que possamos nos unir ao salmista dizendo: uma coisa, a mais importante, eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, na tua presença, e habitar no teu templo, porque a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o teu poder se manifesta na minha vida, Senhor. Que essa certeza possa queimar dentro do nosso coração, para que a gente possa entender que milagres na nossa vida não são esporádicos, não são de vez em quando, não são de tempo em tempo. O milagre na nossa vida se dá todos os dias, porque tu moras dentro de cada um de nós. Nós te amamos, Senhor, e confiamos no teu infinito amor. Em nome de Jesus.